É uma satisfação enorme recebê-los aqui hoje para tratar desse assunto tão importante e tão atual, né, de uma lei que vem para mudar o panorama do tratamento de dados no Brasil, que vem em boa hora, vem numa hora que a gente precisa ter uma regulamentação forte a respeito do tema, uma hora que na Europa já tem uma legislação muito forte em vigência, né, com um caráter protetivo, igualmente ao nosso, que tem um caráter de extraterritorialidade, também como o nosso, mas que impõe diversas restrições para a contratação, para estabelecimento de parcerias com empresas e pessoas localizadas fora da União Europeia e que não tenham uma proteção de dados muito profunda. Então, vem boa hora. A gente precisa dessa regulamentação para que as nossas empresas estejam bem protegidas, os dados das pessoas naturais no Brasil estejam bem protegidos, para que as relações jurídicas possam ser travadas com maior segurança. Né? Enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Né? A ideia aqui é tratar um pouco sobre os princípios, os conceitos gerais, falar um pouquinho das responsabilidades das empresas e quais são as melhores formas de se precaver e se preparar para que, quando estiver em vigência a lei, a empresa passe a ter maior segurança e maior conforto em uma fiscalização da agência que vai ser criada ainda, como a gente vai ver mais à frente, a empresa tenha todos os materiais a oferecer para essa fiscalização e que não venha a sofrer nenhuma penalidade. Tá? Essa lei, ela foi publicada agora em agosto de 2018, ela é resultado de 8 anos de discussão durante o processo legislativo. Começou com uma consulta pública iniciada pelo Ministério da Justiça em 2010. Diversos setores da sociedade civil participaram dessas discussões. Foi um tema bastante debatido, tá? Então não é uma lei que foi criada no atropelo, do dia para a noite. Tá? E em 2016 teve o anteprojeto de lei, né, que começou na Câmara dos Deputados, foi no Congresso Nacional e publicado em agosto de 2018. Tá? A lei prevê um vacatio legis de 18 meses para a implantação, ou seja, vai passar a vigorar a partir de fevereiro de 2020, daqui a 14 meses. Parece muito tempo, mas não é. Não é porque a lei ela traz diversas obrigações que as empresas têm que cumprir. Tá? A gente vai ver um pouco mais de forma mais pormenorizada mais para frente, mas a gente vai entender que é pouco prazo de implantação. Né? A lei traz conceitos abertos, determinados, que dependem ainda de uma regulamentação por uma autoridade competente. Então, como alguns dizem, a respeito dessa lei, eu concordo, a gente vai ter que aprender a pilotar o avião durante o ano. Então, todos nós vamos aprender durante esse processo. Não está muito claro como na legislação europeia, que já nasceu com um pouco mais de base. Né? Então, a gente vai aprender a desenvolver, a entender melhor como funcionam as regulamentações, o que vai vir de regulamentação da agência, né, vai ser criada. E aí, então, a gente vai poder ter um pouco mais de noção das obrigações e das responsabilidades. Tá? Vamos lá. Não é de hoje que o Brasil tem legislação sobre dados pessoais. Né? O Brasil já tem mais de 40 regras, leis, que tratam sobre dados pessoais. Uma delas, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, que permite a criação de banco de dados dos consumidores e oferece também o livre acesso a esses dados. Né? Essa lei e as demais que eu vou mencionar aqui como exemplo, elas continuam a vigorar normalmente. Tá? Essa nova lei ela não revogou sequer tacitamente toda essa regulamentação. Em 97 veio a lei do habeas data, que permite a identificação de dados pessoais e acesso ao titular das suas próprias informações.
Posteriormente, em 2011, veio a Lei de Acesso à Informação, que consolidou o princípio da publicidade das informações públicas, mantendo o sigilo como exceção, tá? Que no meu caso aqui nessa lei. Em 2011, que foi o mesmo ano, veio a Lei do Cadastro Positivo, que formou um banco de dados para consulta das empresas fornecedoras de crédito, principalmente, com informações sobre adimplemento de consumidores. Isso fomentou o mercado de crédito, esse segmento foi muito... essa lei foi muito bem vista por esse segmento. 3 anos mais tarde veio o Marco Seguro da Internet. Então, foi uma lei que protegeu mais os dados pessoais, aplicado mais apenas e tão somente para dados colhidos online, o que não acontece nessa lei. Essa lei trata de qualquer dado pessoal, colhidos de forma online ou offline. A quem se aplica essa lei? Então, essa lei ela é aplicada a toda pessoa natural. Quem são pessoas naturais? Pessoas físicas, tá? É aplicada para pessoa jurídica? Não. As informações das pessoas jurídicas são tratadas por outras regulamentações, tá? Então, essa lei só trata de dados de pessoas naturais. É aplicável para o sócio administrador, para os empregados de uma empresa? Sim, porque são pessoas naturais. Tá? Quem está obrigado ao cumprimento dessa lei? Todas as pessoas jurídicas de direito público ou privado, independentemente. No começo das discussões sobre essa regulamentação ficou em dúvida se deveria ser aplicável também para as empresas públicas, mas sim, no final, no projeto final que foi aprovado, as empresas públicas elas também são obrigadas ao cumprimento dessa lei. Existem artigos, capítulos específicos para as empresas de direito público. Sociedade de economia mista, empresas públicas, elas têm que observar também essa lei. E as pessoas naturais, as pessoas físicas também, elas têm obrigações com relação aos dados das outras pessoas. Com relação aos critérios de aplicação territorial. Como disse, a gente tem também essa questão extraterritorial, mas toda operação que ocorrer no território nacional, de tratamento, né? A gente vai ver nessa frente o que é o tratamento, aplica-se a lei. Então, todos os dados que sejam coletados no Brasil, aplica-se a lei. Aplica-se a lei também para empresas estrangeiras que não sejam sediadas no Brasil, que tratem de informações de pessoas localizadas no Brasil. E percebam que não se trata de nacionalidade. Não é a nacionalidade da pessoa que está em jogo aqui. É onde ela se localiza. É o critério territorial mesmo. Tá? Então, se uma empresa estrangeira tratar de dados aqui de pessoas localizadas no Brasil, ainda que não sejam brasileiras, essa lei se aplica. Tá? Ou que tenha também, uma empresa que tenha interesse no fornecimento de bens e serviços para pessoas localizadas no Brasil, também se aplica a lei. Tá? Trouxe aqui alguns exemplos práticos para a gente entender essa dinâmica. Tá? Então, vamos supor que uma empresa brasileira ela é contratada por uma empresa que possua alto grau de proteção de dados, como empresa alemã, por exemplo, uma empresa europeia, uma empresa francesa. Tá? Para tratar os dados das pessoas localizadas naquele país. Então, uma empresa brasileira contratada por uma empresa francesa para tratar de dados pessoais de pessoas naturais francesas. E esse produto dessa consultoria volta para a Europa. Lá é bem regulamentado. Então, a lei diz que não se aplica. A lei tem uma exceção que não se aplica à LGPD. Agora, se essa mesma empresa brasileira for contratada por uma empresa localizada na França, por exemplo, para tratar de dados de pessoas localizadas no Brasil, independentemente do retorno para a França ou não, essa lei se aplica. Se a empresa for contratada por outra empresa localizada na Europa, por exemplo, de novo, para tratamento de dados dos seus conterrâneos, com compartilhamento do produto dessa análise para empresas localizadas no país, também se aplica a lei. Tá? E, aqui é um caso curioso, tá? Se a empresa brasileira for contratada por um país que não proporcione grau de segurança,
como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, independentemente do retorno do país, do produto para a empresa localizada fora do país, aplica-se a lei. Tá? Então, o Brasil ele se junta a um rol de 100 países atualmente, no momento que tem essa proteção, esse grau de proteção de dados pessoais. E essa regra aqui, ela é interessante por esse motivo. Protege também as pessoas cujos dados vão ser passados para empresas localizadas em países que não têm essa proteção de dados. Então, o critério da extraterritorialidade é realmente bastante relevante. Agora, eu vou falar para quem a lei não se aplica. A lei não se aplica para utilização de dados de terceiros para fins pessoais ou não econômicos. Por exemplo, quando você elabora uma lista de convidados para uma festa. Você tem todos os dados pessoais, identificável, mas isso não é utilizado para fim econômico. Então, a lei não se interessa por essa proteção. Tá? Informações que sejam usadas para fins jornalísticos, acadêmicos, artísticos, também não se aplica a lei. Para fins de segurança pública, existem leis específicas que tratam sobre esses dados, essas informações. Então, essa lei especificamente não é aplicável. Todos os dados que sejam coletados e tratados fora do território nacional não se aplica a lei. Os dados anonimizados, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também o que são esses dados, não se aplica a lei. E dados de pessoas jurídicas, ou seja, apenas de pessoas naturais. Dados das empresas tem outra regra de proteção, não a LGPD. Trouxe aqui um pouquinho os principais conceitos da lei, porque a gente vai tratar sobre esses conceitos e é bom a gente entender exatamente o que significa. O que são os dados pessoais? Os dados pessoais são todas as informações de uma pessoa natural que a identificam ou que a tornem identificável. Então, qualquer dado que permita a identificação específica de uma pessoa natural. Tem também um conceito com relação aos dados sensíveis, que já é um conceito trazido pelo Marco Civil da Internet, sobre dados que mereçam um carinho um pouco maior, uma proteção um pouco maior, uma forma de regulação um pouco maior, porque são dados sensíveis, opinião política, etnia, convicção religiosa, opção sexual, dados genéticos ou biométricos. Tá? Com relação aos dados biométricos, é preciso apontar que não é porque uma empresa que tenha... a gente vai tratar isso mais à frente, com maior detalhe, mas uma empresa que precise da sua digital para acessar um aplicativo, por exemplo, ela é altamente identificável. Então, assim, para que ela possa ter esses dados, usar esses dados como segurança do próprio ambiente, tem que haver esse consentimento. Tá? Então, isso é super relevante também. O dado anonimizado, sobre o qual não se aplica a lei, né, como a gente já viu, é aquele que não permite a identificação em nenhuma hipótese. Tá? É preciso apontar aqui, por exemplo, uma hipótese em que tem um CPF relacionado a costumes e opções de consumo de determinada pessoa. Enquanto eles estiverem conectados, juntos, aquilo é um dado pessoal, para fim da lei. Então, se aplica a lei. Você consegue separar isso em dois pontos de dados distintos, você torna esse dado anonimizado. Porém, a doutrina defende o quê? Se você consegue facilmente voltar esses dados e unificar, também deve ser considerado como dado pessoal. Ainda que, num primeiro momento, não se aplique, não seja aplicável, você conseguir, com métodos razoáveis, com custo, juntar esses dados novamente e torná-los identificáveis, então se aplica a lei. É o chamado pseudo-anonimização. O banco de dados é um conjunto estrutural de dados
que vocês têm ou vão ter, e isso tem que ser estruturado de uma forma compatível com a lei, tá? Que pode ser suporte eletrônico ou físico, porque a lei também se aplica, lembrando novamente, a dados coletados de forma offline. O titular é aquela pessoa natural a que se refere os dados pessoais. O controlador são as empresas que possuem o controle sobre os dados, as decisões sobre a manipulação desses dados e a forma de tratamento. O operador, segundo a lei, é uma pessoa que geralmente é terceirizada e que faz o tratamento desses dados em favor de terceiros, né? Então, por exemplo, uma software house que trata um banco de dados e o disponibiliza para o controlador de uma forma mais estruturada, esse é o operador. Esses dois em conjunto, eles são os agentes de tratamento. Tá? O encarregado é uma definição que a lei brasileira trouxe, não existe na Europa, super importante. Tá? É uma pessoa natural, indicada pelo controlador, e que vai atuar como canal de comunicação entre o controlador e a agência, que vai ser criada, a gente vai ver isso com um pouco mais de calma, e a empresa com os titulares, porque os titulares eles vão ter determinados direitos, e a gente vai ver também, de tratar com a empresa diretamente, então ele vai falar com o encarregado, isso é uma pessoa específica. Tá? Então toda empresa vai precisar ter uma pessoa disponível para lidar com a agência e com os terceiros, os titulares dos dados. Tá? Vou falar um pouquinho agora dos princípios gerais. A ideia aqui não é ser enfadonho e falar sobre princípios legais, né? Eu não quero cansá-los também, mas é importante falar sobre eles para entender o conceito da lei, né? Qual foi a ideia. Isso já era consagrado pela doutrina e outras regulamentações, como o Marco Seguro da Internet. Não é uma novidade, mas agora eles estão positivados, eles constam da lei, quais são os princípios norteadores dessa lei. Isso vai ser utilizado pelo Poder Judiciário para decisões judiciais sobre o tema, né, por houver litígios. Então isso aqui tem que ser observado. Né? O primeiro deles é o princípio da finalidade. A obtenção, a captação de banco de dados, a utilização desses dados, eles têm que ser efetuadas de forma específica, por uma finalidade específica. Né? E o tratamento, e isso veda a possibilidade de tratamento posterior fora dessa finalidade. Então, o titular tem que ser comunicado qual é a finalidade da utilização daquele dado. Por que a empresa está usando aquele dado? Ele tem que saber disso, é um direito dele. E está diretamente relacionado com o segundo princípio, que é o da adequação. Então, essa informação ela tem que ser usada pela empresa também de forma adequada, de forma relacionada com a finalidade da sua utilização. O princípio da necessidade ele traz um conceito importante também, que é a utilização de dados mínimos para o atingimento da finalidade. O princípio do livre acesso, que permite o livre acesso, como o próprio princípio diz, às informações por parte dos titulares. Isso é relevante porque isso tem que ser disponibilizado pela empresa, o canal de livre acesso. Tá? Os demais princípios eles estão diretamente vinculados à segurança. Né? Então, acho que eu vou até passá-los adiante, mas eles estão todos vinculados ao princípio da qualidade dos dados, da transparência, segurança e prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. São princípios vinculados com a responsabilidade dos controladores perante os titulares. Quais são os direitos estabelecidos pelos titulares pela lei? Né? Os titulares têm direito à confirmação da existência desses dados. Então, você pode, na qualidade de pessoa natural,
perguntar para qualquer empresa quais são os dados que ela possui e para que finalidades eles estão lá, né? E isso tem que ser respondido pelas empresas. Então, isso é um direito do titular. E a partir de fevereiro de 2020, vocês têm que estar preparados para, primeiro, saber dizer se existem ou não dados da pessoa. E segundo, para que esses dados estão sendo utilizados. E se estão de acordo com a lei ou não. Então, isso é extremamente relevante, esse direito. Tem que haver um acesso facilitado a essas informações, um canal de comunicação. Geralmente, o que a doutrina defende é que esse acesso seja realizado pelo mesmo meio que esse dado foi captado. Se for captado via online, de forma online, que seja permitido esse acesso de forma online também, né? Porque isso é justificado na medida que a pessoa pode estar localizada em outro país, por exemplo, né? Se for captado por telefone, pode ser captado por telefone também. Isso não está tratado na lei, mas deve ser objeto de regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Outro direito relevante é a possibilidade de correção desses dados pelo titular. Direito de correção desses dados pelo operador, ele vai ter que corrigir da forma que o titular desejar. Isso é relevante porque se você tem uma empresa cujos dados estejam desorganizados, você tem banco de dados no marketing, outro banco de dados para o pessoal de compras, para o pessoal de vendas, isso esteja fora de controle, se o seu titular vier pedir a correção dos dados, você vai ter que fazer uma busca imensa, talvez até impossível, né, para corrigir esses dados de uma forma definitiva. Então, o que é interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre governança de dados, é que esses dados estejam unificados em uma única base de dados. Não é uma determinação legal, mas é uma recomendação, porque isso vai facilitar o dia a dia de vocês. Conhecimento sobre a finalidade princípio do tratamento é um outro direito que é super relevante, e isso tem que ser informado para o titular a partir do momento que esse dado seja captado. Os dados já captados, isso também tem que ser informado. Isso vai fazer parte da sua governança e da sua segurança de informação. Identificação de informações de contato do controlador, porque ele vai ter direito a entrar em contato com o controlador e com o encarregado sobre os dados dele. Informações a respeito do uso compartilhado com terceiros, também é possível, inclusive com relação à portabilidade que o Dr. Eduardo já bem mencionou. Outro direito é o direito de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados considerados excessivos, ou seja, aquele princípio da necessidade ele está diretamente vinculado aí nesse direito. Tá? É direito dele também fazer a portabilidade, isso vai ser muito utilizado com relação aos dados no âmbito do segmento de telefonia, de pegar esses dados e passar para outras empresas da forma que eles se encontram. Eliminação de dados pessoais que tenham consentimento do titular, ele tenha consentido a utilização dele, pode desistir disso, então isso tem que ser eliminado. É direito também do titular a informação sobre as entidades públicas e privadas com os quais o controlador realizou qualquer compartilhamento. Então esse tracking, esse histórico, tem que ser de fácil acesso para o controlador, para ele poder oferecer essa informação para o titular. E as informações sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e quais as consequências da negativa. Nesse ponto, é importante mencionar que a consequência da negativa ela pode ser simplesmente a impossibilidade de utilização de determinado serviço. Por exemplo, se o usuário do Waze não permite a localização dele, né, que é um dado pessoal, tá? Ele não consente por isso, ele não pode utilizar o serviço. Ele fica inviável a utilização do serviço. Então, tem que estar claro nos termos e condições de uso, a depender do que se tratar o seu serviço ou produto, que a consequência dessa falta de consentimento vai ser a possibilidade, por exemplo, de utilização desse serviço.
Vamos tratar aqui agora um pouquinho das bases legais para a utilização dos dados. Vejam, a lei europeia estabeleceu 7 bases de dados, 7 bases jurídicas legais para a utilização dos dados pessoais. A gente tem 10. O consentimento é um mito que se gerou a partir do momento em que o projeto de lei começou a ser discutido, que era a única possibilidade de utilização dos dados pessoais, passou a ser uma das 10. Então, o consentimento titular, super relevante, claro que é uma base legal. Se eu continuar a consentir com a utilização, tudo certo, vamos para frente, vamos lá. Porém, não é só o consentimento que permite as empresas utilizar os dados de terceiros. Existem outras hipóteses que permitem, que podem ser justificadas a fiscalização. Por exemplo, obrigação de cumprimento de obrigação legal regulatória. Existem determinadas leis que tratam sobre determinadas atividades e que exigem que sejam prestadas informações. Mais simples do que isso até. Uma empresa que tenha funcionários e que tenha toda uma base de dados a respeito dos seus funcionários. E isso tem que ser entregue às autoridades administrativas. Isso aplica, direito público, informações pessoais sobre os seus funcionários. Isso aplica essa lei. É um fundamento, é uma base legal, pode ser utilizado independentemente do consentimento. Essas informações podem ser passadas para a Previdência, podem ser passadas para a Receita Federal. Tá? Então, um cumprimento de obrigação legal regulatória que autoriza também a utilização dos dados. É possível ser utilizado pela administração pública para a execução de políticas públicas, parece natural, parece uma boa base legal, porém, a meu ver, tem que ser utilizado sem abuso, porque isso tem que ser utilizado de uma forma específica, dependendo do princípio da finalidade, do princípio da adequação. Não é assim a todo que é direito. Mas é uma base também que possibilita a utilização de dados. Para a realização de estudos e programas de pesquisa, garantir sempre que possível a anonimização. Um bom exemplo aqui são os estudos feitos pelo IBGE, por exemplo, que é um estudo de pesquisa, não tem finalidade econômica, de lucro, então é uma outra base legal. Quando necessário para a execução de contrato ou procedimentos preliminares de contrato. Quando você já tem uma certa relação jurídica com alguém, ou, por exemplo, você entra numa financiadora, você entrega seus dados, se você, estado civil, quantos filhos, renda, e isso é utilizado posteriormente para a execução de um contrato, essa autorização, quando você já forneceu os dados, já é um consentimento, já é uma base legal. Então você pode utilizar essa informação, ter essa informação no seu banco de dados justificado por essa concessão. Tá? Outra base legal é a possibilidade de utilização de dados por processos judiciais e arbitrais. Isso é até evidente, porque sem isso a gente dificilmente conseguiria produzir alguma prova do processo. Então, é outra base legal. Não precisa ter autorização da parte contrária. Para a proteção da vida e da comunidade física do titular de terceiros, é um princípio forte, mas é um princípio uma base legal meio difícil até de exemplificar, mas é uma possibilidade. Para a tutela da saúde, o procedimento realizado por profissionais da área de saúde, também é uma possibilidade. Para atender interesses legítimos de controlador e de terceiro. O que se entende por interesses legítimos? Não é uma definição que está na lei, mas a doutrina diz o seguinte: quando você tem um produto oferecido para um cliente já específico e você resolve, utilizando a base de dados desses clientes, oferecer novos serviços vinculados a essa atividade e que tenha aproximadamente a mesma finalidade, você vai poder atender a esse interesse legítimo da sua companhia e utilizar esse banco de dados independentemente de novo consentimento, porque já existe, já pode ser tratado de uma forma relevante para o seu negócio. Note, gente, que essa lei não veio para acabar com o negócio. Pelo contrário,
ela veio para estruturar as informações das pessoas naturais e para que as pessoas tenham segurança, para que as empresas tenham manter a competitividade, ter também gerenciamento do seu banco de dados de uma forma eficiente e sem infringir direitos de terceiros. Uma última hipótese para a base de utilização dessas informações dos titulares são a proteção de crédito. Isso é super relevante, até porque a Lei do Cadastro Positivo, o CDC, e determinadas outras legislações que já tratam sobre o tema, permitem a utilização, independentemente do consentimento daquele devedor inadimplente. Isso é base para procedimento de crédito. Então, essa é uma outra possibilidade de utilização. Aqui falando um pouquinho sobre a responsabilidade dos agentes. Os agentes respondem de forma solidária. Então, não é porque você comprou uma base legal de terceiros, uma base de dados, utiliza a sua empresa sem preocupação da origem, que você está isento de responsabilidade. Se você não teve o interesse de saber qual que é a origem desses dados, se existe uma preocupação daquele que te forneceu os dados, com a segurança da informação de que aquilo esteja, de fato, legitimado, você também responde solidariamente. Isso com relação às penalidades que a lei impõe. Então, essa responsabilidade solidária ela é super relevante e ela existe entre todos os dois agentes de tratamento, entre o controlador e o operador. Essa responsabilização, isso é um ponto importante, ela depende de vontade contratual. Então, se você, mais que estabeleça no contrato que uma das partes só é responsável por isso, a lei estabelece que é solidário, isso não tem jeito. Você não consegue estabelecer o contrário e eximir essa responsabilidade, a não ser, eventualmente, uma ação de regresso que você tenha contra aquele que de fato infringiu a lei. Mas a lei também propõe algumas exclusões de responsabilidade. Se você conseguir comprovar que você não tem relação com eventual vazamento ou tratamento de dados que tenha sido atribuído a você, em ocorrência de infração à legislação, caso você consiga comprovar que de fato você não burlou a lei, você não infringiu a lei, é muito excludente. E a comprovação de que o dano é culpa exclusiva do titular dos dados de terceiro. Para quem não é advogado aqui, vou dar um exemplo sobre culpa exclusiva, que é um exemplo clássico do segmento bancário, quando um cliente de banco que tem já um contrato existente com uma instituição financeira e que deixe de comunicar, por exemplo, uma alteração de endereço, que pelo princípio da boa-fé, nessa continuidade da relação contratual, deveria informar, tem um dever de lealdade, de informação e de boa-fé, informar esse endereço e o banco não consegue contactar essa pessoa, é uma culpa exclusiva do titular. Então isso também seria uma excludente de responsabilidade. Gostaria de falar aqui com vocês um pouquinho sobre as boas práticas de governança, ou seja, o que é recomendável, segundo os critérios legais, que vocês implementem em suas companhias. Por exemplo, um catálogo de dados, um mapeamento completo de todos os dados das suas empresas, de todas as áreas, de todos os setores, para que você possa levantar a origem dos dados e conseguir a obtenção do consentimento do titular para as finalidades para as quais você pretende utilizar. Então, desse mapeamento, desse catálogo de dados, já é uma informação extremamente relevante para apresentar para a Autoridade Nacional no imposto de fiscalização. Falando um pouquinho da Autoridade Nacional, que eu acho que deixei de mencionar, ela veio no texto da lei, a criação dessa autoridade, que provavelmente vai ser uma agência regulatória, mas foi orientado pelo presidente Michel Temer, da sanção da lei, porque ele entendeu, isso já era esperado, que infringiria as prerrogativas do Poder Executivo. Então, ela foi criada, mas foi vetada, então provavelmente
vai ser criada uma agência para a regulamentação específica desse tema, por meio de decreto ou por meio de medida provisória. Isso tem que acontecer o quanto antes, porque quanto antes for regulamentado, maior segurança jurídica as empresas vão ter. Porque existem diversas, como eu disse anteriormente, diversas lacunas legais que devem ser objeto de regulamentação. Então, isso é muito importante. É preciso mapear e fazer disciplinamento todos os processos de contratação de banco de dados. É preciso conhecer a origem daquele banco de dados. Se você não conhecer a origem, você não consegue certificar que aquilo veio de forma lícita, que aquilo teve o consentimento do titular e você não consegue lastrear. Então, é fundamental conhecer a origem dos seus dados. A finalidade, diretamente vinculada àquele princípio que eu mencionei, tem que ser utilizada, os dados têm que ser utilizados para as finalidades com as quais foi permitido o dado consentimento. Aliado a tudo isso, vocês precisam revisitar os termos e condições de uso dos seus produtos e serviços. É extremamente relevante que as políticas estejam bem estabelecidas nesse termo de uso, que todos os direitos e deveres dos titulares também estejam lá estabelecidos. Por exemplo, caso ele deixe de comunicar alguma alteração de informação, ele vai perder determinado direito. Caso ele não anua com determinada informação, ele não pode utilizar. Isso geralmente é utilizado por serviço de internet como um checkbox. Quando você clica no checkbox, você aceita todas as condições do termo de uso. Por mais que você não tenha lido, geralmente a gente nem lê mesmo, mas você presume que aquilo esteja valendo e aquilo realmente tem valor. A rastreabilidade desses dados também é extremamente relevante. Quando você formar o seu banco de dados, é preciso ter os seus dados, por exemplo, saber quando isso ocorreu. Se for de fato implementado, então isso tem que ser rastreado dentro do seu container. Tem que ser possível saber a origem, poder alterar e excluir. Ter sistemas ou canais que estejam disponíveis para esse atendimento. Isso tudo faz parte da rastreabilidade. É um pacote importante ter para que vocês possam tratar esses dados de forma tranquila e não infringir a legislação. É fundamental ter controle sobre os dados. Não adianta nada você ter uma ótima governança, uma ótima estrutura interna para tratamento desses dados, se você não conseguir controlar internamente, eu digo. A segurança da informação está num pendrive que você deixa na mesa do escritório e ele desaparece. Tem informação da sua empresa lá. Tem que ter segurança de informação, por exemplo, quando você está no voo, com o seu computador mexendo, fazendo uma apresentação, não sabe quem é a pessoa que está do lado. Então, é preciso ter políticas internas dentro das companhias que digam o que é permitido e o que não é permitido aos funcionários. Treinamento, certificação é fundamental para que os funcionários, os empregados das empresas estejam capacitados para atender às determinações legais. Isso é fundamental. Como já disse anteriormente, tem a questão dos encarregados de dados. Isso também é muito relevante. Toda empresa vai precisar ter. Pode ser alguém que já exerça alguma função na sua empresa, que seja treinado, destacado para cumprir as obrigações e determinações legais. Então, vai precisar, todas as empresas vão precisar ter esse encarregado. Com relação à segurança de informação, a gente vai precisar estabelecer em todas as empresas políticas que tratem sobre a utilização de dados, políticas de segurança para garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. É preciso estabelecer controles para que essa política seja de fato implementada. É preciso estabelecer segurança de rede. Toda empresa que detém dados valiosos, elas podem ser objeto de hackers. Então, é preciso, numa eventual fiscalização, apresentar todos os meios disponíveis que você tem sobre segurança de dados.
se o sistema ele é fechado, você tem uma boa infraestrutura, isso tudo vai balizar qual vai ser o tratamento dado, no seu caso, por eventual fiscalização, né? A aplicação de uma advertência, até a aplicação de multa, como a gente vai ver, que é uma previsão legal. É preciso ter canais de atendimento aos titulares. Como disse, existem determinados direitos que a lei traz para os titulares, então as empresas têm que permitir o atendimento desses titulares para consulta, correção de dados, revogação de consentimentos, exclusão dos seus dados, caso seja de seu interesse, e pode ser condicionada à perda do direito ao uso do produto ou do serviço. A revisão dessas decisões automatizadas do seu próprio serviço, realizado por meio online. E também um direito, né, e um dever da empresa permitir a informação sobre a relação de pessoas físicas e jurídicas que tiveram acesso aos dados por meio do controlador. Então, esse canal de dados ele tem que permitir o acesso a todas as informações. A fiscalização da lei vai ocorrer pela autoridade nacional que vai ser criada. A ideia, inicialmente, pelo menos, é que essa autoridade já tem um caráter muito mais orientativo, né, do que fiscalizatório, punitivo. Então, ela vai vir para regulamentar essa atividade de manutenção e tratamento de bases de dados. Né, e o tratamento, qualquer verbo que você inclua aí, ela é tratamento, né? Captação, utilização, enfim, passar para outra pessoa, qualquer alteração de banco de dados, qualquer utilização, qualquer forma de manuseamento desse banco de dados é tratamento. Então, isso vai ser fiscalizado pela Agência Nacional e vai também aplicar as penalidades que ela entender devido. Isso também não está regulamentado. Existe previsão legal, que a gente vai ver aqui, das penalidades, quais são as penalidades, mas a forma de aplicação ainda não está regulamentado, tá? Quais são as penalidades? Possibilidade de advertência, que é a penalidade mais branda, e vai depender muito de caso a caso, né? Qual é o tamanho da corporação, qual a relevância dos dados, se houve de fato vazamento, quais foram as consequências para os titulares dos dados. Né? Pode ser aplicado multa simples de até 2% do faturamento líquido da empresa, limitado a 50 milhões, então é um valor expressivo. Muita gente tem dúvida, né, se essa lei vai pegar ou não vai, eu não tenho a menor dúvida que vai pegar. É uma lei que traz uma aplicação de multa muito severa, né, muito relevante. Pode ser também aplicada uma multa diária, observado esse limite, que pode ser estabelecido livremente pela NPD. Essa infração ela pode ser tornada pública, né? Então também é uma penalidade prevista pela lei, isso destrói a imagem de uma empresa, é muito importante. Esses dados eles podem ser bloqueados e podem ser determinada a eliminação deles da empresa. Tá bom? Era isso que a gente tinha para apresentar hoje. A gente não tem como aprofundar muito mais no tema, até pelo tempo, né, que a gente tem hoje. Mas a ideia era realmente passar todos esses conceitos, passar quais são as obrigações e os direitos trazidos pela legislação aos agentes de tratamento e aos titulares. Espero que tenha dado para compreender todas essas informações que eu dei para vocês agora. A gente vai abrir agora um período de perguntas e respostas, né? A gente vai estar aqui à disposição. E fora isso, a gente também está à disposição por e-mail, pelo nosso site, tem facilidade de contato aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato, que a gente vai procurar atender da melhor forma possível. Obrigado pela presença.